Fala, confraria! Eu também tava morrendo de saudade de vocês. E olha, nossa quarta temporada tá demais. E pra começar, você vai ouvir uma conversa que eu gravei com uma amiga que tá morando lá na Polônia e tem ajudado os refugiados. E foi muito legal porque a gente falou não só sobre ajuda, mas como que isso tem afetado a forma que ela passou a ler a Bíblia. Eu sei que já quase não se fala mais da guerra, mas ela continua. E o número daqueles que precisam de socorro só aumenta. Por isso, se você gostaria de ajudar os refugiados da guerra da Ucrânia, esse episódio é para você. Este podcast não é para pessoas super espirituais, gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Este podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados, homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. Então, e aí, confraria, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Uma alegria ter você aqui conosco. E hoje eu estou muito grato de poder conversar com a Amanda Reggio. Ela é uma amiga bem antiga, assim, a gente se conhece desde a época de mocidade. O Júlio, marido dela, é primo, né, de um grande amigo meu, do Luca. Uma vez a gente foi pra praia juntos. Acho que na casa do tio do Júlio até, foi muito bom. E então a gente tem uma certa lembrança aí. E eu te agradeço, Amanda. Pedi para você se apresentar, para quem não te conhece, tá bom? Tá joia. Bom dia, Jota. Bom dia, pessoal da confraria que está nos acompanhando nessa quarta-feira. Meu nome é Amanda. O Jota já fez uma pequena lembrança aí de alguns momentos que nós passamos juntos, né? De lembranças de igreja, de alguma convivência que a gente teve. Eu sou pedagoga, sou produtora de conteúdo e estou morando na Polônia, na cidade de Cracóvia, há 2 anos e 4 meses, mais ou menos, junto com meu marido, Júlio, que também já foi citado pelo Jota. É a nossa primeira experiência morando fora do Brasil. E justamente em anos, né? Não vou dizer que é um ano específico, mas desde que a gente chegou foram muitos desafios, né? Coronavírus e agora essa invasão da Ucrânia. E o que você mais sente falta? Bom, acho que em primeiro lugar o que a gente mais sente falta são das pessoas. Não tem dúvida que a nossa maior saudade são dos nossos amigos, da nossa família, de falar a nossa própria língua. São coisas pequenas, né? Mas assim, de chegar numa padaria e pedir um pão francês com um pingado, coisas desse tipo. Aqui a gente não tem comidas muito diferentes. Aqui a gente costuma dizer que a alimentação aqui ela é muito por conta do histórico mesmo, né? Do povo polonês, das guerras. Parece que é uma comida de sobrevivência, eu diria assim, sabe? Não tem inovação, não tem criatividade, é sempre a mesma coisa. Eles foram muito acostumados, muito doutrinados, assim, inclusive a lidar com muito pouco, a comer muito pouco. Então, até isso é alguma característica marcante aqui. Então, assim, pra gente, qualquer motivo, qualquer lembrança, o sol, quando a gente vê fotos do Brasil, as pessoas andando de chinelo, você fala, gente, que saudade de andar de chinelo. A gente com 1 milhão de blusas, gorro, casaco. Então, são coisas, assim, muito cotidianas, mas que pra gente que tá aqui fazem bastante diferença, sabe? E assim, vocês mudaram por vontade própria e foi um lance assim bem pensado, planejado, tal, que demorou. Como que tá sendo assim a tua percepção em relação a esse lance da guerra? Quem tá sendo forçado a mudar de repente? A gente na verdade não tem não dá para ter essa dimensão do que é isso, né, Jota? Porque para nós
nós tivemos todo um planejamento para fazer esse tipo de mudança, né? A gente trouxe as nossas coisas, a gente desejou essa mudança, eu acho que esse é o principal fator, né? Nós queríamos essa mudança e, de repente, você lidar com uma realidade que as pessoas estão chegando até você, que elas vêm com 2 sacolas, uma de comida, outra de roupa que tem alguma coisa ali e algum documento. E elas estão numa casa desconhecida, num país desconhecido, não falam a língua, estão sendo hospedadas por estrangeiros. A gente não consegue mensurar o tamanho do desafio que é isso. Pra gente que já teve toda essa mudança, foi assim, um tanto custoso. Imagine para essas pessoas que tiveram que fazer isso do dia para a noite. Então é muito triste mesmo. Assim, isso tem mudado o jeito que você lê a Bíblia? Sim. Por que eu tô perguntando isso? Porque agora entrar mais assim, né? Somos cristãos, né? Então, sim. Eu queria trazer essa reflexão. Tem muita gente que não se toca, né? Tipo, acho que às vezes a gente não percebe, né? Como que a Bíblia ela é um livro que reflete várias migrações, assim, refugiados a todo momento, né? Então, assim, como que isso tem afetado o jeito que você lê a Bíblia? Você tem percebido coisas que antes você não percebia? Com certeza, eu acho que quando a gente fala quando a Bíblia fala, né, trata das pessoas vulneráveis, e ela até cita muitas vezes os estrangeiros, né? Então, para mim isso era sempre algo muito... não cabia muito na minha realidade, né? Não cabia. Então, hoje, estando aqui, vivendo na pele, olhando essas pessoas que estão chegando para cá, que estão dentro da nossa casa, e vendo a forma como Jesus cuidou dessas pessoas, tinha um cuidado com essas pessoas, como a abordagem bíblica para essas pessoas, ela tem um valor também diferenciado. Isso faz com que a gente mude a nossa concepção de olhar para elas, sabe? E de realmente perceber que são pessoas que precisam de uma atenção especial. Não é uma brincadeira, entendeu? Não é algo muito sério, é algo que impacta muito a vida das pessoas, o fato de você estar numa terra que não é a sua. E fugindo muitas vezes sem recursos, né? Como você falou. Sim. Essa situação de vulnerabilidade que a gente não tem dimensão, né? Exatamente. Deixa eu ler aqui uns textos aqui, né? Só para o pessoal entender melhor o que a gente está falando. Por exemplo, Êxodo 23 fala assim, verso 9. Não maltratem os estrangeiros que moram no meio de vocês. Vocês sabem como eles sofrem por serem estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. O Velho Testamento várias vezes fala isso, né? Tipo, Levíticos 19. Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. E devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Enfim, vai repetindo, né? Várias vezes, sempre lembrando assim, a experiência que eles tiveram no Egito, né? Quando eles foram estrangeiros. Sim. Então, até um pouquinho por isso que eu te perguntei, né? Assim, você sendo estrangeira também, imagino que teu coração tá até mais aberto, assim, para receber, né? Com certeza, até porque existe um preconceito com os estrangeiros. Isso e não é aqui só, eu acho que é de uma forma geral, né? Então, quando a gente sofre por ser brasileiro aqui, eles olham diferente pra gente. Às vezes a gente já passou por situações que a gente estava passando na rua, conversando na nossa língua, e alguém falou alguma coisa em polonês que a gente não entendeu, mas que a gente sabia que era um tipo de afronta, sabe? Vocês estão aqui, vocês talvez estejam tirando nossas oportunidades. Então existe isso, e agora a gente sente mais por essas pessoas que estão vivendo isso, só que de uma maneira totalmente diferente, sem planejamento, sem estrutura nenhuma, e dependendo literalmente da ajuda, do acolhimento, do amor de outras pessoas. E assim, como é que tem sido... Eu vi tua entrevista na Band, né? Lá na Band News. Então, assim,
não quero ser muito repetitivo, mas talvez o pessoal não viu, né? Conta um pouquinho assim como é que está sendo essa acolhida do país, da estrutura, tal, como é que vocês receberam as pessoas? Bom, na verdade, quando começou, né, no dia 24, eu acho que primeiro a gente tem uma sensação de choque. Nós, tá? Tô falando eu, o Júlio, porque nessa hora a gente pensa na gente. Que egoísmo, né? Mas, enfim, a gente pensa. Não, natural, lógico. Natural, né? A gente pensa na nossa aqui no Brasil tava pensando na gente, tipo, cara, será que vai na guerra? Então, né? Exatamente. Então, a gente já falou, meu Deus, será que é o momento da gente pegar nossas coisas e ir pro Brasil, passar um tempo lá, até as coisas se acalmarem aqui? E então, acho que esse primeiro momento foi da gente olhar, da gente sentir esse baque, né? E entender até que ponto a gente conseguiria lidar, ficar dentro desse contexto. Os dias foram passando, a gente ouvindo, né, da chegada dos refugiados na Polônia, mas até então eu acho que demorou aí por volta de uma semana, 10 dias, para a gente conseguir de fato perceber um volume grande de pessoas chegando na nossa cidade. Eu acho que eles estavam ali ainda presos na fronteira, porque teve todo aquele caos, né, das pessoas, o congestionamento, as pessoas não conseguiam passar, os trens lotados. Então, eu acho que até essa organização se estabilizar, a gente ficou nessa expectativa. E quando a gente sentiu, né, percebeu que as pessoas estavam chegando aqui, aí parece que você vira uma chavinha e você fala, o meu problema é pequeno. O meu problema é pequeno, o meu conforto agora fica em segundo plano, porque eu preciso, como cristã, como ser humano, eu preciso me envolver nisso. Então foi quando a gente começou a se inscrever em algumas plataformas que o governo polonês disponibilizou de ajuda, né, de disponibilidade tanto para preparar comida, quanto para ficar em escolas, para fazer recreação com as crianças, para receber alguém na sua casa. Então tem várias frentes de ajuda, né? Então a gente acabou se conectando a essa frente de hospedagem em primeira instância, né? E a gente, assim que a gente se colocou disponível, a gente já recebeu a primeira família. E foi uma experiência assim, eu não sei explicar, mas era como se a gente já conhecesse aquelas pessoas. E a gente cria um vínculo tão forte com elas, assim, algo tão intenso, que depois, quando elas vão, você não quer depois que elas vão embora, porque você fica preocupado com o que virá depois, né? Então essa primeira família, no caso, ela tinha um próximo destino. E até hoje a gente acompanha, assim, dia sim, dia não, a gente manda mensagem, como que vocês estão bem, vocês estão precisando de alguma coisa, tem algo que a gente possa fazer. E porque parece que é da nossa família também, as pessoas, e elas estão elas chegam num estado aqui tão vulnerável, tão cansadas, assim, e com tantos medos, que é impossível você não se envolver a ponto de querer acompanhar e sabe, que essa pessoa faça parte da sua vida depois. Você cria uma amizade, E a gente sente a mesma coisa do outro lado, mesmo não falando a língua, sendo difícil a comunicação, mas a gente se ajuda muito com o Google Tradutor e escreve uma coisa, eles respondem outra. A gente se abraça, eles choram, eles tentam falar na língua deles o que eles estão passando. Então a gente valida muito tudo isso, porque são momentos muito difíceis mesmo. Enfim, depois que a gente acolheu essa primeira família e chegou a segunda família, depois a gente teve uma experiência aqui próximo da nossa casa, que tem como se fosse uma arena, e bem grande de eventos, né? E eles começaram a fazer o registro oficial das pessoas que chegaram à Polônia, por meio desse espaço, né? Então as pessoas vão até ali, ficam numa fila quilométrica,
Tem poucos atendentes, com poucas pessoas para atender. O atendimento ele é um pouco demorado, porque para preparar a documentação não é algo muito rápido. E a gente soube, então, que tinha isso muito perto da gente. A gente quis conhecer o que estava acontecendo. E chegando lá, eu falei, nossa, essas pessoas estão nessa fila. A princípio, não tinha visto nenhum tipo de estrutura ali de alimentação mesmo. Para que essas pessoas pudessem ficar um pouco mais confortáveis, sendo que elas estavam em pé, mulheres, crianças, idosos, por muitas horas. E eu conversei com o Júlio e falei, a gente precisa fazer alguma coisa. E foi quando a gente teve a ideia de começar a fazer alguns lanches e entregar na fila. E assim, no primeiro dia que nós fomos até lá, nós entregamos 100 lanches, mas assim, eu saí de lá arrasada. Eu saí de lá arrasada porque a gente ficou bem no começo da fila. A gente não atendeu nem assim 10% das pessoas que estavam ali. Então, eu saí muito triste. Eu saí assim, me perguntando o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer, porque aquilo não podia ficar daquele jeito, né? E aí a gente mobilizou mais pessoas para ajudar, para fazer mais lanches. No outro dia a gente conseguiu entregar para todo mundo. Então, assim, a gente está lidando com o imediato, né? As necessidades imediatas. Então, alimentação é o que eles precisam agora, então que bom, a gente pode ajudar com isso. Eles precisam de um acolhimento por alguns dias na nossa casa, até pensarem, decidirem para onde eles vão. Tudo bem, a gente pode oferecer isso. Então, na nossa, assim, o que a gente tem feito é mais uma ajuda para situações rápidas, imediatas, né? Mas a gente também sabe de pessoas que estão aqui que, por exemplo, estão com famílias, mas que essas famílias não têm para onde ir. E eles vão ficar na casa dessas pessoas até quando eles precisarem. Então, quem tem talvez um pouco mais de estrutura para receber, já tem esse encaminhamento de ficar com essas estadias de longa permanência. E são bastante casos? Como é que é a percepção? A maioria? São muitos, são muitos. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem visto agora é que, sei lá, umas 2 semanas atrás, 2 semanas, 10 dias atrás, eu acho que quem conseguiu cruzar a fronteira eram pessoas que ainda tinham uma certa condição de se manter em algum outro lugar, que tem amigos em outro lugar, que tem família em outro lugar. Então, eles tinham mais um destino, sabe? De passagem. De passagem. Então, eles precisavam de um lugar para descansar, para comer, e eles depois seguiam a viagem de trem, de carro, né? E agora o que a gente percebe é que tem chegado pessoas, mas que já não tem mais essa perspectiva de um lugar para ir. Sim. Então, o lugar que eles têm é aqui, e eles não querem ir para muito longe por conta da distância mesmo entre os dois países. Para que eu vou tão longe, sendo que daqui a pouco pode ser que acabe? A esperança é que acabe. Então, eles se alimentam dessa esperança de que isso vai acabar. Entendi. Então, a gente percebe que sim, agora existe um fluxo grande de pessoas que têm chegado e que não tem mais essa perspectiva de um lugar para ficar. E assim, os poloneses, eles têm sido receptivos, assim, são generosos? Como é que você percebe isso? Olha, isso foi algo até assim, para mim, surpreendente, porque pela nossa experiência aqui, né, a gente sempre lidou com pessoas mais fechadas e a gente até ficou assim um pouco apreensivo de como seria essa recepção, né? Mas os poloneses têm se mostrado muito abertos, muito mesmo. Tem muitos poloneses abrigando pessoas em casa. Inclusive até porque muitos se conhecem, né? Acho que pela proximidade, tem amigos próximos, enfim. E eles acabaram acolhendo assim muito bem essas pessoas. Todo mundo que a gente conversa tem falado coisas boas sobre eles, sobre o tipo de acolhida.
Então isso deixa o nosso coração também muito mais tranquilo e confortável de saber que do outro lado, né, das pessoas que de fato vivem aqui, também tem essa reciprocidade, assim, de acolhimento. Talvez até o que você falou, né, tipo, que eles são um povo muito marcado pela guerra, né? Talvez eles conseguem se colocar no lugar, né, tipo, deles, assim. Deve ter história, né, tipo, da minha avó, minha mãe. Com certeza. A gente conversa bastante sobre isso, né, que a gente não sabe o que essas pessoas viveram aqui, porque o Brasil, a gente que vive no Brasil, a gente não tem essa dimensão de guerra, né? Mas aqui a Polônia foi um lugar muito judiado, né? Muito massacrado. Então, assim, e não faz muito tempo que isso aconteceu. Então, por diversos tipos de regimes, né, que passaram por aqui. Então, eu acho que eles têm sim esse sentimento de eu te entendo, eu sei o que é isso e eu não vou permitir que você fique sozinho. Então, tá aqui a minha casa, tá aqui a minha comida, é o meu espaço, eu vou dividir com você porque eu sei, meu avô, meu pai, alguém já viveu algo parecido. Então, essa identidade eu acho que é muito próxima nesse caso. Sabe que no domingo eu estava assistindo Fantástico, né? E eles estavam mostrando, né? Tipo, notícias, né, da guerra, tá? E mostrando principalmente assim que quantidade de mulheres e crianças, né? Como que é grande, e idosos também, mas principalmente as mulheres e as crianças, né? E cara, na hora eu comecei a chorar, né? Tipo, tava vendo a matéria e eu falei pra Paula, meu, a gente não tem noção, tipo assim, voltando, né, a gente lê na Bíblia, né, várias vezes relatos da guerra, né, e fala do órfão, da viúva, né, e muitas vezes até o próprio israelita, né, tipo, orando às vezes no Salmo, né, porque, tipo, eles estavam sendo massacrados e aí eles oram pedindo para Deus devolver na mesma moeda até, né, pros inimigos, né. Sim. Então, assim, como que é pesado, né, esse lance da viúva, do órfão. Você é educadora, né? Sim. O que você pode falar, assim, desse lance das crianças? Eu vi que você recebeu, né, tipo, criança na tua casa. Como é que eles estão? Sim. Assim? Olha, eu acho que as crianças... Ai, é difícil falar, viu? Se eu me emocionar, você me perdoa. Tranquilo. Eu tô me segurando aqui, né? As duas famílias que nós recebemos aqui tinham crianças pequenas. E a gente, em algum momento, a gente teve abertura para perguntar como que as famílias como as mães, né, estavam conduzindo essa situação com as crianças. E das duas vezes, né, que nós hospedamos alguém aqui em casa, o relato foi sempre o mesmo. Nós falamos para eles que nós estamos em uma viagem e que nós vamos conhecer pessoas novas e que essas pessoas vão brincar com a gente, essas pessoas vão dar comida pra gente, vão levar a gente para passear. Então a gente está numa viagem. Essa é a ideia que eles querem passar. Inclusive é muito daquele filme, né, que a gente bem conhecido, A Vida é Bela. A Vida é Bela. Isso. Que o pai justamente tenta poupar, né, a criança desse contexto. Então, você vê assim que ao mesmo tempo que eles estão assustados, que eles assim têm comportamentos diferentes, né, segundo o que as mães relatam, mas eles também estão, entre aspas, protegidos por essa ideia de que eles estão numa viagem. Né? Então é assim que elas têm tentado protegê-los dessas informações. E pra gente é muito difícil, pra mim especialmente, né, como educadora, que trabalhei muitos anos com as crianças, e você vê essa realidade e você inclusive não conseguir se comunicar com eles. Eu acho que isso pra mim é o mais difícil, porque
eles falam muito, as crianças falam muito com a gente. E aí eu fico sempre pego me perguntando, como será que é você falar e você não ter uma resposta do outro lado? Então, o que será que ela estava me perguntando naquela hora e eu não consegui responder para ela? O que será que ela queria brincar aquela hora e eu não consegui dar conta de brincar com ela? E aí você fica pensando a longo prazo, quais são os impactos disso para essas crianças, né? De você sair da sua cultura, você sair da sua casa, você não ter os seus brinquedos, você não ter o seu espaço. É muito difícil pensar dessa maneira, assim. E pensar também nas mães, né? Pensar nas mães que estão com essas crianças, porque, inclusive, é interessante, né, dizer isso, mas nessa reportagem essa entrevista que eu dei para a Band, né, depois a gente fica lendo os comentários, né, das pessoas, e muitos falando, né, mas os homens que estão sofrendo, porque os homens estão lutando na guerra, eles que estão lá. E aí você fica pensando, gente, essas mulheres estão sozinhas, num país desconhecido, elas não falam a língua, elas estão com 2, 3 crianças, elas não têm para onde ir, e elas não estão lutando. Então, assim, me parece muito injusto, sabe? Pensar dessa maneira, que só quem tá lá é que tá lutando, e só quem tá lá é que tá sofrendo, e quem tá aqui tá tudo bem, sabe? Essas pessoas estão sem chão, tem gente que chega aqui em estado de choque, a gente escuta ambulância o tempo inteiro na cidade, o tempo inteiro agora. Então é crise de pânico, crise de ansiedade, a gente vê de tudo, pessoas passando mal, ficando doentes. Então é muito difícil, Jota, muito difícil mesmo. Eu até vi o post, né, que você fez sobre as mulheres, né, no Dia das Mulheres, né? Sim. E eu achei, assim, muito bom, né? Você escreve super bem, viu? Parabéns. Obrigada. Mas é isso, né? Sei lá, não sei nem o que eu posso falar, mas eu imagino que deve ser muito difícil, assim. Eu fico lembrando da história de Ruth, né? Tipo, voltando também no texto bíblico. Sim. Que é a história também, né? Tipo, de uma imigrante, né? Uma estrangeira. Uma família, né? Primeiro de israelitas, né? Que fogem por conta da fome, né? Vão para Moab, acabam fazendo a vida lá, né? Tipo, em outro país. Os filhos se casam com as mulheres estrangeiras. Ruth é uma delas, né? Depois elas voltam, né? Pelo mesmo motivo, voltam para Israel, né? Ali a sogra. E é interessante que Ruth vai virar, até assim, para quem não sabe, né? Ela é tá dentro da genealogia de Jesus, né? Sim. E o próprio Jesus, é engraçado, né? Mateus, né? Tipo, quando ele começa o relato, ele fala da genealogia e aí você vê assim 2 mulheres estrangeiras, que é Raabe, né? Que é a prostituta ali, né? Que recebeu os espias, né? Quando eles foram espiar Jericó. Ela tá na genealogia de Jesus. Aí logo depois vem a Ruth. E aí a gente vê Maria, né? Com Jesus. E eles fogem pro Egito por conta do rei que quer matar, né? É praticamente uma perseguição política, né? Se for contextualizar, Sim. né? Então, assim, o próprio Cristo, ele viveu na pele, né, a situação dessas pessoas, né? Eu imagino Maria, sabe, assim, fugindo, né? Mesmo ela estava com José ainda, né? Mas deve ter sido muito pesado mesmo, né? Pode falar. Um dos textos que eu escrevi foi justamente sobre isso, né? Sobre que não há lugar, né? Foi um dia que eu recebi uma foto da nossa estação de trem aqui da cidade e as pessoas estavam dormindo no chão, as pessoas... E não tinha, a gente estava com gente em casa, a cidade já estava abarrotada, não tinha mais para onde destinar essas pessoas. E você fala, mas o próprio Cristo não teve lugar também, né? Então,
Até você consegue, eu consigo também fazer essas relações, né, das histórias bíblicas com o que eu vejo aqui, e vejo como, mesmo assim, né, mesmo não tendo lugar, olha quem se tornou esse menino, né? Quem foi esse menino? Então, é nisso que a gente tem que se apegar, né? Que mesmo quando não tem o que fazer, não tem o que humanamente mais que a gente possa fazer, mas existe um Deus que tudo pode e que olha para essas pessoas e que ele não está atento só às pessoas que estão lá na guerra, ele está atento às pessoas que estão aqui, estão atentos a todas as necessidades, da menor delas até a maior delas. Então, é nessa confiança que a gente precisa repousar, né? Todos os dias. Assim, o que eu acho belo, assim, né? Tipo, no cristianismo, é que não fala de um Deus distante, não fala de um Deus que está longe, né? Tipo, olhando o que acontece. Fala de um Deus que está perto, né? Um Deus que... Cara, é muito louco, né? Porque Jesus, na essência dele, ele é o estrangeiro, né? Ele morava em um outro país, vamos pensar assim, né? Tipo, um país celestial, né? Ele estava lá em Nárnia, né? Vamos pensar. E ele veio para cá, né? Veio para essa terra, né? Então, assim, o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós, né? E aí a gente vai vendo a história dele, como que ele viveu todas essas realidades na pele, né? Desde bebezinho, ele, né, vai para o Egito. Aí a gente vê ele mais velho, ele fala que ele não tinha... as raposas têm as suas covas, né, os seus covis, os pardais têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A gente vê, por exemplo, você pegar Lucas 15, né, a parábola do filho pródigo, tipo, é meio que uma metáfora, né, para a humanidade, né, esse rapaz que vai pro país estrangeiro, né. Mas Jesus, ele é o irmão mais velho que vai atrás do irmão mais novo lá no estrangeiro para trazer ele de volta, né, para casa do pai. Então, assim, sim, todas essas realidades, elas estão nele, né? Então, assim, não sei, eu queria talvez até caminhar mais ou menos para um fechamento até da nossa conversa, mas, assim, trazer essa reflexão agora para a gente que está aqui no Brasil, né? Eu peguei alguns dados aqui da ONU, né, da Acnur, da ONU. Então, por exemplo, em 2020, no meio da pandemia ali, antes dessa guerra, né, teve uma notícia da Acnur que 30,7 milhões de novos deslocamentos, não são pessoas, são deslocamentos de pessoas, né, aconteceram em 2020. Aí 84 milhões de pessoas foram expulsas das suas casas por conta da violência e por conta das mudanças climáticas. Isso em novembro de 2021, a Acnur também falou. E em 2021 também, em setembro, a ONU divulgou um relatório do Banco Mundial chamado Groundswell, parte 2, né, que seria traduzido aqui como a onda 2, falando que 216 milhões de pessoas elas vão ser forçadas a migrarem dentro dos próprios países nos próximos 20 anos por conta das mudanças climáticas, né? E tem uma previsão de que até 2050, 200 milhões de pessoas vão ter que mudar, sair de onde elas estão anualmente, vão precisar de ajuda. Então, assim, isso que vocês estão vivendo aí, a gente espera que a guerra acabe logo, né? Mas é uma realidade, assim, que muito provavelmente, se a coisa continuar do jeito que está, a gente vai viver cada vez mais perto, mesmo estando aqui no Brasil, mesmo estando longe, por conta das mudanças climáticas, né? E tudo. Sim. E a gente vai ter que lidar com isso, aprender a lidar, né? Com o estrangeiro, com o refugiado, né? Então, não sei, o que você pode, talvez, assim, dizer para o pessoal que vai escutar, né, a nossa conversa, assim, não sei, o que você queria compartilhar, assim, o que a gente pode fazer de prático, sabe? Quando a gente encontrar essas pessoas. A gente já teve uma pequena onda disso, né?
por conta dos venezuelanos. Exato. Né, antes até teve o pessoal do Haiti também, que vieram alguns para cá, né, para o Brasil, em algumas regiões. Mas é uma coisa que acontece sempre. Talvez assim, os próprios brasileiros, muito provavelmente, eles vão acabar migrando, né? Já teve isso em outros momentos da história, né? Por conta das mudanças climáticas, porque não vai ter o que comer, né? Não vai ter o que... Então, assim, o que você pode dizer pra gente, Amanda? Eu acho que você pensar que um dia você pode estar nessa condição já é um bom caminho, né? Que, como você falou, você pode estar entre essas pessoas futuramente, né? Se acontecer alguma coisa aqui, se estourar uma bomba desse lado, eu estou nessa condição também. Então, é muito sensível, o nosso mundo é muito sensível, a nossa realidade é muito sensível e as coisas mudam com muita rapidez e de formas, assim, inesperadas. Então, eu acho que se a gente já pensar que a nossa condição pode ser essa futuramente, que o nosso recurso maior, né, o nosso bem maior, que é Cristo, também foi um refugiado, também passou por isso, entende tudo isso, já é um bom caminho para a gente pensar em como agir, sabe? E como olhar para essas pessoas. Não como pessoas que simplesmente precisam de um acolhimento material, mas também precisam de um acolhimento espiritual, precisam de um apoio, porque eu estava pensando sobre isso, né? Quando você deixa as suas coisas, essas pessoas muitas vezes deixam passaporte, elas deixam coisas assim básicas para trás, esquecem de coisas básicas para trás. E quanto mais se esquece, muitas vezes, que elas estão sendo olhadas pelo Pai. Então, é algo que a gente precisa lembrá-los sempre, que eles são olhados por Deus, que Deus conhece a situação deles, que Deus está com eles, acompanha a história, acompanha a jornada deles. Então, eu acho que esse fundamento não só material, mas também espiritual, de oração por essas pessoas, é o que sustenta essa caminhada de alguém que precisa de um refúgio, né? Um refugiado é alguém que precisa de refúgio. Então, acho que seria... E de forma mais prática, eu acredito que as igrejas podem, né, e as pessoas podem dobrar o joelho e orar muito. Não só criar polêmica em cima das coisas, ou a gente tem que ajudar mais esse ou mais aquele. Aqui no Brasil a gente tem mais pessoas que precisam do que lá. Ali tem mais investimento do que aqui. Isso nessa hora é secundário. Essas pessoas, elas precisam do amor do próximo. E se você é o próximo, então é dessa pessoa que você... É disso que essa pessoa precisa, de você que essa pessoa precisa. Então, eu acho que é bem nessa linha, sabe, Jota? Assim, da gente entender que eu estou aqui, eu sou a pessoa próxima desses ucranianos. Quem está no Brasil, vocês são as pessoas próximas. Pode ser de um venezuelano, pode ser de uma outra realidade, pode ser de uma pessoa que perdeu tudo na tragédia de Petrópolis. Vocês podem ser essas pessoas, esse próximo. Então, acho que é isso que seria meu recado. E eu queria dizer, assim, para quem vai ouvir, né, depois, que a Amanda e o Júlio, eles têm um Pix, né, para quem quiser ajudar eles nesse trabalho que eles têm feito de preparar os lanches, né, essa assistência. Às vezes até ajudando o pessoal, que eu vi que todo dia você colocou relato, né, tipo, de continuar a viagem, né, muitas vezes, ou, sei lá, eles precisam de dinheiro, né, para chegar em um lugar, para comer alguma coisa, né, no meio do caminho e tal. Então, quem quiser ajudar, a gente vai colocar o Pix lá, tá? Joia. E pode confiar, assim, que eles vão fazer tudo com muito carinho, né? Obrigado, viu, Amanda?
Imagina. Deus abençoe você e o Júlio, tá? Manda um abração pro Júlio. Pode deixar, ele vai ficar muito triste de não ter participado desse finalzinho, mas depois eu mostro pra ele. Tá e bom. Obrigada, viu? Imagina, obrigado você, tá? E manda um beijo para todo mundo aí, pra Paulinha, pras crianças. Tá bom. Obrigado por você separar teu tempo, tá? Imagina. Com a gente. Estamos aqui, tá? Tá bom, Deus te abençoe. Um beijão. Um beijo, tchau. Até mais, tchau, tchau. Esse podcast teve os trabalhos técnicos de Lucas Samuel. Para mais conteúdos, siga as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e no YouTube. Até a próxima!